Passos internos e internos, professor Branca. Bom dia, como todos que aqui fizeram parte da mesa, também quero começar por agradecer essa oportunidade de estar aqui. Quero agradecer muito a Juliana Secker, a Ana Pessoa, e pelo fato de poder estar aproveitando de tanto ensinamento. Enquanto a gente vai aprendendo, a gente sente que está vivo e que pode crescer. Isso é muito bom, sobretudo para quem tem 1,44 m. De modo que eu agradeço muito o fato de poder estar aqui presente. E ontem, quando a Regina Helena falou que eu devia estar orgulhosa da minha ex-aluna, sem dúvida nenhuma, estou mais do que orgulhosa e também descansada, porque como essa turma cresce, a gente pode descansar um pouco também. E, de fato, é um prazer. Eu acho que na nossa carreira de professores, que tem tantos percalços, não é à toa que estamos numa greve tão prolongada, haver um certo reconhecimento do valor da nossa tarefa. O que é gratificante, de fato, é ver que a gente jogou um dia na semente, que essa semente cresceu, nos ultrapassou, e isso dá uma alegria muito grande, né? E eu fico satisfeito também quando a gente sente, né, que colaborou no degrau que permitiu degraus mais altos hoje. Quando eu vejo a metodologia com que meus alunos trabalham, coisa que nós não tivemos quase, tivemos de nos improvisar muito. Quando vejo os conhecimentos que já podem ser mais particularizados sobre determinados assuntos, que permitirá de futuro uma síntese de maior fôlego, isso me dá uma satisfação muito grande. Como também ligar os aspectos tecnológicos aos aspectos históricos, que era uma falha que nós tivemos bastante na nossa formação e talvez não tenha sido ainda totalmente superada. Então, de fato, essa oportunidade de um balanço é muito mais significativa do que realmente um currículo, que é um negócio meio árido. Diz só que a gente trabalhou muito e tal, e tomara que, de fato, isso tenha produzido algum efeito. Eu vou pedir desculpas porque eu não trouxe assim, uma palestra bem organizada, etc. Eu vou projetar nos slides, às vezes a ordem cronológica fica um pouco prejudicada, e eu vou fazer uma conversa informal sobre azulejos. E essa ideia veio muito da participação que eu tive nesse trabalho muito bom que a Cláudia está fazendo, de organizar, de inventariar todo o material construtivo, toda a parte arquitetônica e decorativa do museu, quando ela me pediu para ver se eu conseguia identificar os azulejos daqui. Não é uma tarefa muito fácil, porque como os azulejos não têm exclusividade de padrões, nem dentro de um próprio país, às vezes nem dentro de uma própria cidade, em alguns casos só mesmo vendo o cartaz do azulejo e se ele tiver marca de fábrica, que nem sempre tem também. Mas conseguimos algumas coisas, né? Isso dá esperança de que a gente venha chegar numa totalidade. Eu começo então já, ela já marcou aqui, está dentro do... Já está. Agora é só o... Tá bom. Eu acho que eu vou fazendo aqui... Bem, eu começaria por lembrar, a ideia então seria falar um pouco desse uso do azulejo tanto externo como interno, porque
porque como aqui nós tivemos justamente esse problema, né, essa questão, então ele sugeriu a ideia de lembrar que o azulejo sempre teve uma aplicação externa e interna. Mesmo antes de ser o azulejo, o uso dessa cerâmica esmaltada ser ainda alicatado, né? Tanto em Fez, como Casablanca, no Alcázar de Sevilha, a gente pode ver exemplos, ora externos, como eu tenho a impressão que é o caso de Casablanca, e internos, como o deslize do Alcázar. Como eu já uma coisa um pouco mais antiga, eu não tenho uma ideia, assim, já não me lembro muito bem qual deles era. Mas, um outro exemplo que já nos é mais familiar, né, no Paço de Sintra, no pátio interno, portanto uma aplicação externa, de um tipo de azulejo, agora já azulejo mesmo, que Santos Simões identificou como sendo o azulejo de borda seca, que era uma das primeiras técnicas usadas pela população de Bejar. Eu tenho a impressão que é do conhecimento de todos, por estar falando isso, mas quer dizer, depois desse uso do alicatado, que era uma técnica muito complicada, porque era preciso ter as placas cerâmicas, recortá-las e depois montar em desenho, como se fosse um mosaico cerâmico, a população do Bejar, ou seja, descendente dos árabes, enfim, que estiveram na Península Ibérica, sobretudo em Sevilha, e localizados no bairro de Triana de Sevilha, dão origem então ao azulejo. Eles passam a fazer esses desenhos numa peça quadrada e usando técnicas diferentes. A primeira talvez tenha sido a corda seca, que tanto tinha a corda seca plana, em que os esmaltes eram divididos só por um óleo, né, misturado com manganês, que fazia então o desenho e colocava os esmaltes nos intervalos preenchiam essas superfícies entre os riscos do desenho. Depois, a corda seca fendida, né, que então era sulcada, e é o caso em que os esmaltes se separavam, porque neste sulco havia então essa gordura, e às vezes havia o manganês, outras nem isso, só a mesma gordura, e havia uma separação. Era bastante imperfeita, e o que faria a técnica depois evoluir para a técnica de aresta. Para a técnica de aresta, que tem aqui no Alcázar de Sevilha, por exemplo, agora numa aplicação claramente externa, num pátio, né? Ontem nós vimos tanto essa contribuição da cultura islâmica do estuque, aliado ao azulejo, e aqui no Alcázar de Sevilha nós temos exatamente um exemplo disso, né? desse estuque rendilhado, aberto, e da técnica de aresta aplicada ao azulejo, e também, aí no caso, no uso externo. Outros exemplos já com uma técnica diferente, que vem da Península Itálica, a gente ainda não pode falar em Itália nesse momento, mas das técnicas cerâmicas e dessa técnica que consistia, sobretudo, em ter uma superfície plana, né, e fazer, então, criar uma base estanífera e tratá-la com tintas ácidas que poderiam, então, dar os coloridos necessários. Isso permitia uma figuração maior, uma liberdade bem maior de criação, e foi uma técnica que acabou dominando. Correu em paralelo com a outra. Eu fiquei muito surpresa de ver no Marrocos, há uns anos atrás, que ainda no século XX haviam trabalhos de alicatado. Mas o normal foi a substituição dessas técnicas, e essa, por ter uma das origens em Faenza, foi conhecido como faiança, e depois, talvez porque na trajetória passasse por Maiorca, também era chamada de majórica. O fato é que artistas vindos dessa região, desses centros produtores italianos, se localizaram na Flandres e depois eram conhecidos como pisanos, porque tinham saído de Pisa. E essa questão do ponto de saída é tanto importante para as pessoas como muitas vezes para os artefatos.
E eles vão, então, se localizar na Flandres, que era um excelente mercado na época, e não precisava daquele mecenato italiano ainda, né? E na Flandres se espalham tanto para a Espanha como para Portugal também, e os mestres flamengos passam a ter discípulos. Na Quinta da Bacalhoa, o conjunto já é enfim, desses discípulos dos flamengos. Marçal de Matos, até conhecer Marçal de Matos, as letras ficaram muito danificadas no painel, mas parece não haver dúvida hoje em dia de que seja realmente um certo Marçal de Matos que tenha feito isso no século XVI, no princípio do século XVI, e que gerações, talvez alguma pessoa aparentada com ele, pelo menos o sobrenome é próximo, né? O Francisco de Matos, que mais adiante vai atuar em São Roque, que é um outro exemplo que nós podemos ver agora de aplicação interna, né? E com o vocabulário do grotesco. Vitor Serrão, um dos estudiosos mais sérios de portugueses que eu conheço no momento, ele gosta de fazer a distinção entre o que foi o grotesco italiano, que veio com toda a ideia, todo o vocabulário do Renascimento e foi aplicado ao azulejo, da versão portuguesa que foi dada a ele, e muito persistente, inclusive até o século XIX, que ele chamou então de grotesco. Nessa capela de São Roque, na igreja de São Roque, ela é revestida por esses azulejos de grotesco, que já tem, de fato, uma animação, uma movimentação maior, um espírito maior, além de um vocabulário um pouco diferenciado também. E tem assinado embaixo, junto ao cão, né, típico, deveria estar apontando era para lá e não para cá, mas enfim, junto a esse cão, tem aqui a assinatura, né, de Francisco de Matos e o ano de 1584. E, portanto, o século XVI já há um domínio bastante bem resolvido, né, dessa técnica nova implantada. Quanto às aplicações externas, até mesmo em fachadas, elas são razoavelmente antigas. É pena que as imagens que eu tenho não sejam boas para explicar, mas, por exemplo, na ilha de São Miguel dos Açores, na capela de Nossa Senhora do Cabo, os azulejos são datados de 1675, esses que recobrem a fachada. Mais adiante, também aí já para finais do século XVII, na antiga Recoleta de Vale de Cabaços, e hoje em dia na Igreja de Nossa Senhora das Dores, nós temos tanto a aplicação do azulejo de tapete, o azulejo de padrão, internamente, quanto externamente na fachada. Aqui no Brasil também temos alguns exemplos desse. Por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, de Salvador, também tem um revestimento na fachada de finais do século XVII, além do frontão, que, enfim, tem uma cartela, decorado e complementado com essa azulejaria de revestimento branca. Também a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres de Guararapes recebe esse revestimento de finais do século XVII, né? E tem na sua fachada azulejos também, mas a notícia de importação é bastante clara, já é de final do XVIII, é de 1790. A presença dos azulejos de fachada, tanto nessas duas igrejas, como também no magnífico adro que existe na igreja de Santo Antônio de João Pessoa, que também é forrado com azulejos brancos, e também temos algum caso, por exemplo, os campanários de São Francisco de Salvador. E isso deu uma ideia de que era uma generalidade nas nossas igrejas esse revestimento de fachadas, né, com azulejo. Não é verdade. Isso são casos tão excepcionais como aqueles dos Açores que nós podemos ver. O revestimento de campanários, sim, mas isso também é uma tradição remota que a gente tem
há uma notícia, né, que Dom Manuel I pede o revestimento do terminal do campanário da Sé do Funchal em 1514. Quer dizer, desde então, essa prática se deu tanto em Portugal como aqui no Brasil. O que o Santos Simões chamaria do Museu de Azulejos, né, do Palácio da Fronteira, que também é do século XVII, os jardins, além dos espaços internos, tem coleções fantásticas, como a Sala das Batalhas, com azulejos holandeses e outros, e aqui externamente essa quantidade enorme de azulejos já todos produzidos em Portugal, azulejos com relevo e outros penas pintadas e tal, e um pouco a moda, né, dos Della Robbia, nos tombos também colocados nessa parte do jardim, junto com a estátua, realmente uma coisa, de fato, um museu ao ar livre, que os Marqueses da Fronteira nos proporcionam até hoje, sobretudo quando a casa foi aberta a atividades culturais, o que me pareceu uma ideia excelente, né, de se ter feito um aproveitamento mais condigno possível. No século XVIII, a predominância realmente foi tanto na primeira metade do século, e eu escolhi uma imagem, né, da nossa igreja da Boa Viagem de Salvador, do painel da Igreja de Boa Viagem, a narrativa de um naufrágio, do milagre de Nossa Senhora da Boa Viagem, que preservou, então, os navegantes, e outras já são da segunda metade do século e que são, assim, particularmente bonitas, por exemplo, a Ordem Terceira de Cachoeira, depois do Recife, uma série muito interessante do claustro com a criação do mundo, e aqui na nossa igreja da Capelinha, uma capelinha do engenho de Columbandê, já usando essa policromia que foi tão típica do rococó, mas ainda com resquícios barrocos, por exemplo, essa falsa janela, né? A janela em si até não é falsa, mas o clarão que ela emite é absolutamente pintura de azulejo, a janela é fechada contra uma parede, de modo que isso não ocorre. E a pintura de muito boa qualidade também. O acompanhamento, o espírito ainda um pouco pesado, né, para essa fase, as outras já têm uma delicadeza maior. Temos a impressão de que sejam azulejos bem do início da segunda metade do século XVIII. Não houve ainda uma identificação maior desses azulejos, mas, de qualquer forma, nesse século XVIII, seja nas suas expressões barrocas ou nas rococó, vão ter uma predominância interna, embora também externamente apareçam. Eu não consegui trazer um slide, mas a mim me impressionou muito um revestimento, se não me engano, a chamada Casa das Infantas, em Caxias, em que há toda uma parede que dá para o jardim, com um painel de azulejo, uma parede toda revestida com um painel muito interessante desse motivo que é muito frequente nos azulejos do século XVIII, que nos lembram as decorações de Watteau, ou então mesmo desse período todo, de todos os discípulos, inúmeros discípulos que Watteau deixou. Para passar ao azulejamento total das fachadas, era uma consequência natural, era uma trajetória que naturalmente se apresentava. E aqui, não só por acaso, temos uma vista em Lisboa, em Portugal, e aqui em São Luís do Maranhão, na Rua de Portugal, naturalmente, na Baixa lá de São Luís. Então, eram todos casas de armazém, moradia, né? E a gente sente que, sobretudo depois da Revolução Liberal, todo o ascenso da burguesia média, que fica enriquecida e que também deseja ter azulejos, tendo só a fachada principal das suas casas, foi nela que colocou. Além do que os azulejos, a essa altura, já sendo industrializados, tinham um preço bem mais acessível e que permitia esse uso por essa camada social.
Aqui no Brasil, o azulejo é uma coisa curiosa porque ele vai de ponta a ponta, né? Sobretudo na região do litoral, mas algumas vezes, sobretudo no século XIX já, entrando para o interior também. Temos aqui a representação de azulejos, fachadas azulejadas em Manaus, em Belém do Pará, em Pernambuco, essa minha estância que é Sergipe, mas também há em Alagoas, também há no Ceará. Eu aqui não tenho as ilustrações suficientes, mas encontraríamos em vários lugares. Às vezes, uma preocupação, como acontecia muito no Maranhão, de fazer um acompanhamento muito correto da cimalha, com frisos de azulejo, usar as telhas cerâmicas esmaltadas. Outra vez, uma coisa muito fantasiosa, como em Sergipe, eu não anotei a cidade onde eu fiz essa fotografia, mas é muito curioso porque são usados azulejos de friso como se fossem azulejos de revestimento mesmo, e misturas de padrões bastante diversificados. Outros exemplos em Olinda, em Pernambuco, que são vários, tanto grandes sobrados quanto essas casas bem pequenas. No Maranhão há uma designação para as casas menores, são ditas de porta e janela, porque de fato só tem uma porta e uma janela voltada para a fachada. Depois tem a meia morada, que é uma porta e duas janelas. Depois a morada inteira, a porta central e duas janelas de cada lado. E a morada e meia, duas de um lado, quatro do outro. Sejam as moradas e meias ou as portas e janelas, a gente encontra azulejados. Aqui na versão maranhense seria uma meia morada, por exemplo. E vejam que já mesmo com o gosto eclético dos neogóticos e tal, esse azulejo dominando o revestimento da fachada. No sul foi menos. Aqui no Rio de Janeiro nós devíamos ter tido uma quantidade de azulejos bastante significativa que desapareceu quase toda, não foi conservada. São Paulo terá tido alguma coisa. Por exemplo, em Santos, né, essa casa ficou muito abandonada, mas foi depois recuperada, pelo menos a fachada conseguiram segurar, tanto que chamam Casa da Frontaria, e é toda azulejada. Paranaguá, encontrei azulejos portugueses no Paraná, é o Porto do Paraná, encontrei azulejos holandeses e portugueses. E até no Rio Grande do Sul a gente encontra vários. Tivemos outro dia uma notícia sobre Pelotas, não só esses azulejos internos na decoração, mas se encontra alguma coisa externa. Porto Alegre, por exemplo, são exemplos gaúchos lá de Porto Alegre. Eu estive também em outra cidade, Jaguarão, próxima à fronteira, que tem um uso bastante, não digo tão significativo, mas também tem uso de azulejo e, curiosamente, também nos túmulos e cemitérios. Aliás, no nosso cemitério do Caju, não sei se ainda existe, mas existiam túmulos azulejados também. Nós tivemos muito uso, a importação de azulejos franceses e holandeses aqui é bastante precoce, né? E ontem até na projeção lá do solar de Niterói, né, como é o solar do Jambeiro, estavam esses dois padrões, não sei se recordam, esse aqui, que é um padrão que chama padrão, não sei, saberia pronunciar em holandês, a minha gotinha de sangue holandês não chega para tanto, e tem o padrão de campainhas, é uma florzinha que eles chamam de campainhas, e esse azulejo tem esse nome. Esse outro de baixo, que é o buquê, né, e que também temos. Aliás, esses eu fotografei no Castro Maia, onde esse do meio também. Para quem gosta de azulejos, o Museu do Açude, no Alto da Boa Vista, um dos museus Castro Maia, tem uma coleção muito grande, muito diversificada de azulejos. A presença desses azulejos, os franceses nossos, quase todos vieram da região do Pas-de-Calais, tanto que são chamados de azulejos Pas-de-Calais, mesmo quando não sejam, ficou um nome muito genérico. Na cidade de Deva houve uma família grande de produtores franceses, né? Eram sempre o Chocourt Noir, Courcoing,
eu até anotei aqui os nomes porque não me lembraria de todos assim de memória, mas eram famílias que ora atuaram isoladamente, ora associadas, Formentor, Ruffrer, não, Ruffrer não, Formentor, quais são eles? Foram Formentor, Ornois, Courcoing, Delassus, que tiveram associados ou não. Quando eu estive em Devon, o diretor da fábrica era um Courcoing, e ele me disse que a produção desses azulejos que nós temos aqui, e que tem 11 centímetros de lado, teria começado por volta de 1860, porque eles buscavam matéria-prima para a louça produzida na fábrica no Rio da Prata. Vinham lá do norte da França até o Rio da Prata. E notando que já havia uso de azulejos nas fachadas aqui no Brasil, passaram a fazer esses azulejos para lastros de navio. E venderam muito pelo nosso litoral e, sobretudo, no Uruguai. A grande quantidade de azulejos uruguaia é dominantemente francesa. Na Argentina também a quantidade é bem grande. Em Buenos Aires há colecionadores com boas coleções de azulejos franceses. Santos Simões, quando esteve aqui, viu fachadas com esses padrões, que são padrões que começam numa fase remota na Holanda, e depois muitos outros franceses, teve a impressão de que esses azulejos tivessem sido importados para as nossas fachadas antes dos azulejos portugueses, que no período napoleônico, em que houve uma retração da produção portuguesa e, sobretudo, não foi possível uma exportação, que o Brasil tivesse começado esse gosto do azulejamento de fachada com azulejos holandeses e franceses. Mas realmente eu não consegui chegar a essa conclusão, não. Eu tenho a impressão, muito ao contrário, que esses outros azulejos vieram depois. Quanto aos holandeses, né, os holandeses ficaram com toda aquela herança da Flandres, do azulejo produzido durante o período Flamengo, e eles mantiveram isso. E eles têm uma certa tradição, eles repetem o padrão, às vezes durante séculos. Né? Essas campainhas têm campainhas do século XVII. A gente sente que, quando compara o século XVII com o século XIX, claro, fica muito claro que são épocas bem diferentes, o outro é muito mais manual, no processo, mas como eles conservaram, em grande parte, no máximo usando estampilha, tal como os portugueses, com retoque manual, então há uma diferença, assim, quando é de uma distância muito grande. Mas, por exemplo, do século XIX para o século XX, a não ser pela massa, pelo biscoito do azulejo, não se tem tanta certeza, precisa olhar com cuidado. E muito mais se é do princípio do XIX para finais do XIX, só um especialista holandês para dizer uma coisa, pelo menos eu não seria absoluto capaz de dizer. O fato é que eles enganam muito. No ano passado, ou se não me engano foi ano passado, foi aberto um abrigo de carros na Avenida Presidente Antônio Carlos, e como a lei agora nossa obriga pesquisas arqueológicas em casos como tal, foi feito um trabalho pela equipe do Museu Nacional, lá do Quinta da Boa Vista, né? E a equipe encontrou uma quantidade imensa de cacos de azulejo e me pediu para ajudar a classificar. Eu fiquei entusiasmadíssima. Aterro do Morro do Castelo, começado no século XVI. Nós, cariocas, que temos um acervo muito pequeno do século XVII, 16 o Brasil não tem, mas 17, o Brasil já tem Nordeste, tem tanto. Nós aqui somos paupérrimos, temos no Mosteiro de São Bento e vestígios no que foi o Convento de Santo Antônio, o azulejamento no Convento de Santo Antônio. E eu achei que eu ia achar maravilha. Nada, encontrei azulejos dominantemente holandeses, alguns franceses, pouquíssimos portugueses, e tudo bem do final do século. Eu fiquei bem decepcionada com a história, mas achei muito curioso, por outro lado, uma amiga holandesa, Francine Stolfs, que tem se dedicado à pesquisa do azulejo na Holanda, e conseguiu um livro do Jan Ploys, que é um estudioso
de azulejo, com quem eu me correspondi muito tempo, e o Ambrose não consegue dizer exatamente qual a fábrica do azulejo, exatamente por essa não exclusividade. Ele dá até notícia que, numa determinada data, houve um acordo entre as fábricas, que toda vez que uma tivesse um padrão novo, mandava para as outras também. Então, determinar a fábrica, só os mais recentes que têm marca, senão é inviável. Agora, a data, sim, eles têm porque, por essa correspondência, eles sabem, são azulejos, por exemplo, produzidos desde 1880 até 1910, mas é tudo final de século. Esses padrões que nós encontramos aqui, nenhum tem uma antiguidade muito grande, para minha decepção, mas realmente são mais contemporâneos. Em matéria de azulejos holandeses, aqui a Casa de Rui Barbosa tem uns quadros, né, que nós tentamos decifrar qual seria, porque eram assinados. Eu achei muito curioso, eu não tinha notícia de que se fizesse quadros mesmo. E seria de século XIX, seria de século XX, isso ainda é uma interrogação que nós vamos ter de responder. Sobretudo porque não vai nos facilitar o fato de ser de Paulo Potter, está assinado. E os outros têm a marca de Delft, que também nos permite fazer uma consulta Delft para precisar mais. São quase sempre essas paisagens, né? Muito ao gosto holandês. A Holanda teve um paisagista, Jan van Gogh, que teve uma obra que foi muito difundida e tal, mas a que não se deu tanta importância, a não ser pelos impressionistas, que o consideraram pré-impressionista, né, pela maneira como traduziam essa paisagem. E isso foi muito utilizado no azulejo, mas então de uma maneira diferente, né? Eles tinham estampilhas, umas com moinhos, outras com casas, outras com holandesinhas, ou com barcos, ou com isso, e faziam variações num azulejo que ficou muito característico do holandês, que é o azulejo de figura avulsa. Ainda aqui na nossa Casa de Rui Barbosa, do nosso trabalho conjunto, que foi tão gostoso, e a Cláudia e a equipe dela, que é extremamente simpática e de valor, né? Nós conseguimos localizar azulejos da Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi são esses dois padrões, esses dois que estão aqui embaixo, tanto esse em castanho como esse em azul, né? São padrões da Choisy-le-Roi. E em Belém do Pará tem esse mesmo padrão em verde nas fachadas, com o acabamento com aquele friso, aquele tipo de friso. A Choisy-le-Roi foi uma das fábricas francesas, uma das pouquíssimas que usou o azulejo, a decoração do azulejo por impressão, no caso com a decalcomania, com o processo de decalcomania. E a Choisy-le-Roi ficou muito famosa porque foi a fornecedora dos primeiros azulejos para as estações de metrô de Paris. Então, a partir daí, ela ganhou uma fama bastante grande e fez uma boa sociedade. Ela era muito ligada a Rei Montereau, que também era uma outra bem interessante. E o que me pareceu muito curioso, quando eu comecei a ver muitos azulejos aqui no Brasil, que não eram portugueses, eu comecei a olhar um pouco a história dessas outras fontes produtoras europeias, e é muito curioso a gente ver que foram, sobretudo, quando, com os revivalismos, as voltas a formas medievais, ou então a busca de estilos exóticos, como nós temos visto com essas contribuições islâmicas, né, de decoração islâmica e tal, né, é que o azulejo é considerado como elemento essencial. E as produções de fábricas, ou fábricas mesmo, começam a se organizar para responder a essa demanda de azulejos. Período de Viollet-le-Duc, etc. Mais um detalhe desses azulejos, eu esqueci de comentar o fato de que aqui, ele, embora sendo um azulejo francês, onde isso não é tão comum, embora exista, é claro,
É um azulejo com padrão, como 2x2, né? É um azulejo, um elemento que gira em torno de si e faz 2 azulejos de cada lado dele. Aqui se vê justamente esse elemento isolado e nós encontramos, terão visto na passagem ali junto aos azulejos lisos, verdes, esse friso que também é decorado com decalcomania, o que nos fez pensar, pelo tamanho e por esse processo semelhante ao dos outros, que pudesse ter vindo ou da Choisy-le-Roi ou de uma outra faïencerie de Farningue, de Gouin, Vitry, Le François. Nós temos uma informação ainda muito pequena sobre a produção dessa fábrica, para saber se de fato é dela, mas será de uma ou de outra, sem dúvida. Essa importação de azulejos estrangeiros se deu bastante aqui. Nós temos, quando eu tentei localizar as importações para o Rio de Janeiro, eu fiquei surpresa, porque, talvez, assim, pelo fato de ser capital, era uma coisa mais cosmopolita, e em vez daquela importação que eu tinha visto no norte do país, quase todas vindas ou de Lisboa, predominantemente de Lisboa ou do Porto, mas como há mais padrões do Porto do que parece indicar essas notícias de importação, imagino que muito saíssem de Lisboa e por isso fosse só atribuído a Lisboa. Mas o fato é que aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma importação bem mais diversificada, não sei se eu vou localizar, mas havia vindas de... Bom, Barcelona foi um dos primeiros pontos de exportação que nós tivemos, mas vinham também de Liverpool, navios que saíam de Liverpool para cá, outros de Hamburgo também. A Alemanha nos exportou bastante azulejo, enfim, era uma importação bastante diversificada de azulejos, mais do que acontecia no norte. No entanto, em Belém, com o período da borracha, essa importação continuou e o azulejamento de fachada se prolongou bem mais do que aqui no Rio de Janeiro e do que em outros lugares. E os padrões são os mais variados. Alemães são vários, né? Eu tentei localizar ali padrões alemães. Alguns eu consegui saber. Esse, por exemplo, é Villeroy-Bord, esse também é Villeroy-Bord. Os Villeroy-Bord, que identificações de detalhe, o mesmo ocorre na Holanda. Eu disse, afinal, de onde será isso? Me parecia que esse, como tinha um desenho mais perfeito, que fosse a origem. Pequeno, seria da Inglaterra, ou da França, mas isso não tinha jeito de azulejo francês. O senhor Courcoing, quando eu perguntei a ele por que eles faziam azulejo com onça de lado, ele disse, porque foi a forma que eles mandaram da Inglaterra, quer dizer, era uma coisa que realmente eles não estavam dando uma importância maior e usavam aquele tamanho. Eu disse, será da Inglaterra? Né? Para surpresa minha, descobri no catálogo da Villeroy-Bord na Alemanha. A primeira faixa de produção da Villeroy-Bord, eles usavam a massa do azulejo ainda com uma argila muito ferruginosa, tanto que o biscoito é vermelho e ele é pequeno. Encontrei azulejos desses em fazendas do Vale do Paraíba, aqui no estado do Rio, e não muitos mais além desses que eu vi. Esse é mais frequente, é um padrão mais frequente entre nós. Aliás, a Villeroy-Bord até hoje faz reprodução desse padrão, agora já com um biscoito feito com pó de argila, né, prensado já com outro tipo de material. Outra fábrica que também nós temos alguns produtos dela, não sei se esses ainda não identificados não teriam provindo dela, é uma Steinegut Fabrik, deixa eu ver, nós temos mais de uma alemã que conseguimos assim, identificar azulejo. Eu não vou saber, o Paulo que podia me ajudar a dizer como é que a gente pronuncia isso. Vai me desculpar a pronúncia, mas eu vou ler tal como está.
mas nós temos a Tonwarenfabrik de Ernest Mach, temos a Mosaikfabrik, que se associou a Villeroy-Bor, tanto em Etlar quanto em Dresden, né? Depois temos uma série de outras que atuaram por volta de 1875, a Utz Schneider e companhia, a Porzellanensteingut-Fabrik de Ludwig, na região do Wessel-Wittenburg, tem a Norddeutsche Fabrik, e depois ainda, enfim, ainda tem, eu acho que foram só essas. Foram fábricas que depois da Primeira Grande Guerra, em geral, faliram ou se associaram para poder subsistir. Essa produção, esse foi o tipo de azulejo que foi usado externamente. Internamente, teve entre nós uma acolhida muito grande o azulejo Art Nouveau. E é bom a gente ver que, na época, arquitetos, desenhadores de boa qualidade trabalhavam com as fábricas e o produto tinha uma qualidade artística maior. E eles vão usar técnicas, mecanicamente, técnicas antigas. Por exemplo, vão usar a corda seca, por acaso não tem nenhum exemplo aí. Esses têm a aresta, mas aí já com uma questão, já usando relevo, vão usar bastante. E uma coisa que eu acho muito curiosa é que ontem, até numa das projeções, aparecia uma decoração numa sala com esses azulejos, nessa sequência de azulejos, esses painéis verticais. Aqui no Rio de Janeiro, nas casas do final do século, sobretudo do início do século XX, aí por volta de 1910, 1920, até 1920, mais ou menos, começou aquela ocupação do lote, do terreno, fazendo geminado um lado da casa e o outro deixando livre para o jardim, e aí quase sempre com uma varanda de ferro subida, e essa varanda forrada com esses painéis. Agora, esses painéis, em geral de proveniência inglesa, algumas vezes belga, eram feitos para lareiras. Então, porque no clima frio, eles eram muito úteis, porque no clima frio serviam para as lareiras e aqui para as nossas áreas justamente de lazer, para aliviar do calor, e até pela propriedade cerâmica mesmo, que é boa nesse sentido. Né? Outros azulejos ingleses também, Art Nouveau, com seus desenhos muito característicos, e azulejos alemães. Agora, não sei, esses frisos foram muito comuns, mas também temos ingleses, alemães, belgas. É muito difícil, eu não ouso dizer que é de um ou de outro, se não olhar atrás e por acaso reconhecer mesmo a marca do Tardós, porque, de fato, é meio complicado a gente se arriscar numa aventura dessas. Né? Azulejos belgas. Dos belgas nós temos um friso aqui muito curioso nesse sentido, barras e tal, e também tem essa impressão em decalcomania feito na Bélgica. É pena que o slide não esteja muito bom, não esteja bem nítido, mas é uma coleção curiosa, que são cabecinhas de animais, carneiro, porco, uma porção em geral era para colocar na cozinha mesmo. Né? Eu acho que nós aqui, pelo menos a casa da minha avó, tinha, aí não eram desses bichinhos, mas eram frutas, então frutas, barras com frutas, as paredes lisas e as barras com frutas. O uso do azulejo, ontem foi lembrado as posturas municipais que visavam higiene, mandavam criar os poços de ventilação, Pereira Passos, nas determinações dele, por exemplo, tem isso, e o uso do azulejo como higiene na parte dos banheiros, né, de coisas assim, de modo que ele tomou muito esse caráter utilitário, em detrimento um pouco, às vezes, do caráter mais artístico. E por falar em interno e externo, Belém do Pará tem alguns exemplos fantásticos que ela ainda conserva. Essa casa, porque fica num desses terrenos meio triangulares, é conhecida como a Casa do Ferro de Ingomar. O dono dessa casa foi encarregado de compras na França para o Teatro da Paz, que terá feito compras para si também. O fato é que a casa dele, na área externa, como vocês veem, há um pavilhão no fundo,
esse pavilhão como um pequeno chalé rendado e toda a parede recoberta de azulejos, de diversos padrões, alguns eu consegui um detalhe aqui, né, dessa barra em escala maior. E então eles fizeram assim, internamente, eu fiquei encantada também porque consegui fazer uma dessas descobertas. A casa é toda cheia de painéis. E os painéis são assinados pelo encarregado da Choisy Leroy. Na cozinha tem um daqueles Choisy Leroy mais comuns, ele sabe, Choisy Leroy. Mas quando eu vi, a marca era HPT, Boulanger. E depois eu vi que é Hippolyte Boulanger, que seria, não sei se o dono da fábrica ou se o desenhista, o artista da fábrica, mas depois, quem queira ver coisas dessa fábrica, eu, na época que procurei na França, não encontrei muito documento, mas o Rafael Calado, que foi diretor do Museu do Azulejo em Portugal, me recomendou que procurasse o Museu de Laffiche, o Museu do Cartaz, em Paris, que tinha sido depósito da fábrica Choisy Leroy em Paris. Então lá tem assim um museu Choisy Leroy, né? Uma coleção total, tanto dessas figuras, desses painéis figurativos maiores, como dos azulejos apenas de aplicação menor. Aqui no interior no interior e no exterior, nós encontramos esses azulejos bisotados, retangulares e bisotados, que foram comuns, eu acho que a todos os países que produziram azulejo, porque eu encontro deles em quase todas as pesquisas que eu faço. E me parece muito que houve uma intenção, porque isso começa quando começa uma tendência ao gosto neoclássico. Então, nessa mistura de fazer um neoclássico, porque também as fachadas do século XIX já procuravam ser neoclássicas, com suas platibandas, etc., e, no entanto, punham azulejo. Então, parece que aquele espírito de fantasia do barroco permaneceu entre nós, né? E na hora de botar, quem não punha cantaria de beijo, legítima, pedra, cara, etc., muitos até puseram desses revestimentos. No sítio Bourg-de-Marx, por exemplo, tem uma coisa muito curiosa: o Bourg-de-Marx comprou toda uma fachada de um desses nossos sobrados que foi demolido, toda a parte de cantaria da fachada, e a gente vê que é uma placagem, né, na fachada. Muito interessante. E quem não pôde fazer isso, botou um azulejo com um feitio lá de uma cantaria trabalhada e tal, e com uma fantasia colorida. Esse gosto se traduziu de outras maneiras, de fabricação do Porto. Nós temos variações, né, massarelas e tal, que fabricou, acredito que outras fábricas também tenham feito. E alguém que era da Póvoa do Varzim falou dela, aí está alguma coisa lá da Póvoa do Varzim, um trabalho muito bom que foi feito, agora estou esquecendo o nome da Sandra Amorim, se não me engano, tem um trabalho muito bom sobre a azulejaria da Póvoa, e esse é um caso muito interessante, porque usam esses azulejos, esses painéis verticais, e o azulejo que imita cantaria. E a ideia da imitação de cantaria, a gente pode ir remontando, ou de imitações. Ontem nós vimos tanto nas pinturas, né, imitando cantarias, e as escaiolas também, que foram usadas nesse sentido. E aqui a gente vê, tanto em painéis, esse fio único de Minas Gerais, do século XVIII, que é da Ordem Terceira do Carmo de Ouro Preto, que é do finalzinho do Rococó, mas que já tem um embasamento com essa imitação de marmoreado. Depois, os painéis marmoreados do período da Dona Maria I, como também, então, os marmoreados em amarelos, em azuis, em violeta, em esse avinhado, né? E a nossa criação mineira de fazer o contrário, e pintar azulejos em painéis de madeira, já que as mulas que levavam, que era o transporte da época, era um transporte impróprio, não tinha um molejo suficiente para transportar azulejos até as Gerais. Então, ela conseguiu fazer isso, e Manuel da Costa Taide andou pintando azulejos, né, na madeira.
E, na atualidade, aqui na produção das nossas fábricas, uma de nossas fábricas, a Fábrica Eliane, continua essa imitação. Como vocês veem, ela pretende fazer mármores, revestimentos de mármore, tanto se faz para piso como para parede, revestimentos, ou de madeira, tipos de madeira, vamos ter as perolas, vamos ter todos os tipos de madeira em cerâmica, e até mesmo de estuque com mármore. Então, esse é um dos modismos atuais do uso do azulejo entre nós aqui. Também da Fábrica Eliane, reparem que não para nos mármores, aí nós temos alguma imitação também de tecidos, de brocados, né? Temos o mármore com elementos decorativos por cima, ou pequenos elementos só, e temos até uma pavimentação de pedra portuguesa, se quiserem usar ou no piso, na parede. Esses, aliás, são dimensões mais de parede, esses que eu tirei do catálogo da Eliane. Bom, voltando a uma outra linha mais séria, eu teria comentado que depois de toda essa fase eclética de azulejos importados de todos os lados, etc., houve todo um movimento que entre nós foi conhecido como neocolonial, mas que de fato se liga a todo esse movimento que também houve na Península Ibérica e em Portugal, e não só uma coisa lá e cá, mas bem penetrada, né? Porque nós tivemos aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo, na presença do Raulino, fazendo discursos e trazendo a ideologia que era defendida em termos de busca da casa portuguesa, por exemplo, e junto com ele também, agora eu estaria querendo me lembrar do nome de um outro artista português que esteve, de um outro arquiteto português que esteve conosco e esteve trabalhando em São Paulo também, e que junto com Victor de Lucas, esse Victor de Lucas era um francês que estudou na Argentina, em Buenos Aires, mas depois se fixou no Brasil, primeiro em São Paulo, depois um pouco aqui no Rio de Janeiro, e abraçou muito essa ideia da volta às raízes. É uma coisa muito curiosa, porque era um momento de contradições. O Brasil ia comemorar o centenário da independência, 1922. Então havia uma turma extremada, que era pela derrubada do Morro do Castelo, porque era um vínculo nosso com a colônia, que não sei o quê, e outro, um grupo intelectual que, buscando as raízes culturais, querendo fazer um balanço da cultura brasileira, voltava às suas raízes portuguesas e, portanto, se associava a um movimento português. Havia na América, do modo geral, o Paulo Santos, que chamava muita atenção. O Paulo Santos foi um dos grandes estudiosos nossos da arquitetura brasileira, e ele falava que havia uma espécie, era a época de Monroe nos Estados Unidos, ele dizia que havia uma espécie de uma doutrina de Monroe para a arquitetura. Então, América para os americanos, que hoje em dia a gente diz América para os norte-americanos, não é tão interessante, mas era a América dos americanos. Havia essa coisa de separar da cultura europeia e afirmar raízes. Só que quando a gente ia afirmar as nossas raízes, eram europeias, era muito contraditório. E eu acho que nossos intelectuais nisso foram num caminho bem mais certo, e o nosso movimento neocolonial começou justamente com essa busca. Um dos que buscou muito elementos da arquitetura, viajou o Brasil inteiro, foi o Otis Rodrigues. O Otis Rodrigues era também pintor, e foi ele que pintou para trabalhos de Bucá, como era no caso, por exemplo, do Largo da Memória, em São Paulo. Quer dizer, nada tem de arquitetura portuguesa, mas a ideia de fazer um painel historiado, ainda com uma pintura mais acadêmica, foi o que aconteceu nesse momento. E também no Caminho do Mar, a estrada para Santos, né, foram feitas uma série de pousos, né, de paradas na estação, e esse que é chamado pousada do rancho da maioridade. Então, é um painel que consta, um painel também histórico,
eram quase sempre coisas épicas e tal, e também tem azulejo de padrão no caso. Outro que trabalha é o Paim. Antônio Paim vai fazer a azulejaria da Igreja do Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, na Avenida Brasil, e ele já traz um sentido mesmo sul-americano, então todas as devoções de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, todas estão associadas nessa igreja. E o que havia muito era dificuldade de execução técnica. O Paim, por exemplo, tinha fornos na sua própria casa para executar os seus azulejos, né? Como parte desse movimento neocolonial, que teve repercussões até 1930, 1940, né? A casa dos meus pais, aqui na Tijuca, foi inaugurada com o meu primeiro aniversário, em 1932, então era uma coisa também neocolonial, então era um estilo que persistiu. E, entre outras coisas, as coleções também de coisas ligadas ao período colonial. E o Raimundo Castro Maia, que era herdeiro, era dono de uma fábrica da gordura de coco carioca, que a minha geração usou muito nas suas comidas, né? Então, de meus pais ali, ele tem uma coleção muito grande, comprada na maioria em Portugal, mas também no Maranhão. E aqui, então, eu trouxe. O que acontece é que, como a casa é uma casa menor, não é um palacete, e pela correspondência com Castro Maia, um antiquário de Lisboa, Rubem Leitão, nos diz que veio da casa de uma das casas dos marqueses de Marialva. Então, ele teve de cortar os painéis, e às vezes com um prejuízo muito grande, que dá pena, né? Mas o ambiente não permitia mais. E eu aproveitei para mostrar essa coisa da gravura em que os azulejadores se inspiravam, e às vezes imagem na gravura. Reparem que nessa paisagem holandesa, do Jan van Gogh, que Johannes Vischer foi o gravador, há uns pradinhos aqui perto da igreja, que foram, no caso, substituídos por esse cavaleiro, que sai desse álbum de modelos do Sebastião Leclerc. Esses figurinos que eram tão comuns e que inspiraram esse caso. É curioso que, por exemplo, lá é uma gravura do século XVII, aqui outra gravura do XVII, agora uma gravura francesa do Perret, do século XVII, são usados em azulejos do século XVIII. No entanto, no caso superior, é uma gravura quase que contemporânea. É uma publicação na Áustria, não é, do Johannes Wittmann, como é que é o nome dele? John Riedinger, Johannes Riedinger. Riedinger tem um álbum de gravuras com imagens de caçadas. E é publicado em 1845. E esse painel, com todo esse aparato de moldura joanina, será anterior a 1850, portanto, uma gravura muito atualizada. Eu vou tocar um pouquinho, o tempo já está apertando, não? Então, essa foi a coleção que o Castro Maia encomendou do Maranhão. Esses azulejos foram itinerantes no Maranhão. Estiveram no sobrado da Praia Grande, lá perto da Rua de Portugal, depois foram para o outro, na Rua do Sol, que era uma rua muito cheia de fachadas azulejadas, e depois foram vendidos para o Castro Maia, que fez um pavilhão externo, mais uma vez o uso externo do azulejo, né, para abrigar esses azulejos que vieram de lá. E é curioso porque vocês veem aqui esse medalhãozinho, né, são sempre paisagens pequenas, e eu achei estranhíssimo porque, indo em Topkapi, na coleção grande de cerâmicas que tem, né, no Palácio Topkapi, na Turquia, ele tem um azulejo, aliás, muito feio, grandão, de má qualidade, com um desenho muito semelhante a esse.
Eu disse, que coisa estranha esse tipo de ligação, de uma forma, às vezes, tão pouco significativa, parecer ter uma presença tão grande, né? No Maranhão, a gente sente que eram coisas da mesma coleção, não é? O tratamento é quase que idêntico, com pequenas variações, um chapéu oriental aqui, flores lá, e um azulejo bem semelhante a esse, tem no Museu Nacional do Azulejo de Lisboa, e que, se não me engano, veio de uma região ali bem próxima, não me lembro mais de onde, mas tem no próprio livro do museu, tem isso, são usados aqui. E eu senti, assim, muito nesse tipo de composição, um espírito dessas composições do Watteau, né? Isso é uma pintura para cima de um cravo, né? A cobertura de um cravo, e que tem esses ramicelos, tem florezinhas, pássaros, então era uma roda grande, estavam muito presentes em todos. Quase paralelamente a esse movimento neocolonial, logo a seguir vem as ideias novas da Bauhaus trazidas para nós por Le Corbusier. E há a celeuma em torno da construção do Ministério da Educação e Saúde, que os revolucionários de 30, então, no poder, vão encomendar, e o Ministério, não seria o caso de comentar coisas mais, mas Cândido Portinari é encarregado, em 1938, por aí, de fazer os painéis. E ele faz esses painéis que são executados entre 1941 e 1945. E eu me encanta nesse painel o fato de achar que ele, embora com a versão tão contemporânea para a época, trazia os elementos muito característicos da azulejaria portuguesa. E conversando com o filho do Portinari mais recentemente, ele estava me dizendo, todo mundo achava que o papai era só muito intuitivo, mas não, ele estudava muito as coisas quando fazia isso. Então, certamente ele observou muitos azulejos portugueses. Ainda não havia, nesse momento, tanto estudo por escrito, mas a visão, sim, o visual, terá sido para ele um grande estudo. Reparem, por exemplo, a busca da diagonal, que é uma coisa muito frequente, também aqui eles queriam representar uma malha, uma rede de pescar, porque o Ministério ia ser beira-mar. Também que essa pudesse ser inspiração. Mas a gente vai ver que essa diagonal, essa malha, vai persistir sempre. O jogo da escala, antes era a escala para compensar as distorções ópticas, né? Quer dizer, padrões pequenos embaixo, padrões maiores em cima. Aqui não, é para dar um destaque diferente às partes da composição que ele usa. Os limites, né, que existiam muito antes, como cercaduras ou barras, entre os painéis de azulejo, aqui é uma linha mais solta, mas há uma marcação de limites. E quando a gente olha para Pampulha, quando ele, não sei se é o seguinte, embora a Pampulha seja muitos anos, não tantos anos, é 44, não é tanto tão depois, ele vai usar o azulejo de tapete e o azulejo figurado, as duas tradições. Eu acho que ele, de fato, percebeu e tentou dar uma versão desses valores nossos herdados. Rossi Ozir tinha criado a Ozirarte, que deu conta desses painéis. Foi uma luta técnica para se conseguir nuances de azul, batalhava-se ainda muito isso. Nós não tínhamos tradição de indústria cerâmica. A notícia de uma fábrica de azulejos em Niterói, que desapareceu, seriam azulejos lisos, de uns italianos que teriam tido uma fábrica de azulejo em Belém do Pará, que também não persistiu, e só mesmo no século XX, sobretudo em torno de 1940, entre 40 e 70 e tal, é que isso desenvolve mais entre nós. Mas a Ozirarte conseguiria fazer os painéis, e Rossi Ozir também fez, desenho dele, os painéis complementares lá do Ministério. Ele tinha tido um movimento muito interessante na Ozirarte, convocando artistas nossos, como Franz Krasberg, como Caribé, como Hilda de Weber, para fazer painéis de azulejos, e aí são algumas composições desses nossos artistas. Ainda outros, Volpe, que é mais conhecido,
Volpe associado ao Zonini, nesse coreto tão típico das nossas cidades, as do interior é que conservam até hoje ainda, mas Belém, por exemplo, que não é, que é uma grande cidade que conserva coretos bonitos, né? E houve um grupo que seguiu, então, a escola do Portinari, entre eles Burle Marx teve um trabalho muito interessante no Instituto Moreira Salles, né, que é um projeto de arquitetura interessante, Olavo de Campos, tem esse painel de azulejos para a sede do Clube de Regatas Vasco da Gama também, e usou, reparem, aqui também, mais uma vez, justificada a presença da rede, né, por ser mar, mas a gente encontra quase esse painel. Anísio Medeiros, que Cataguases, entre nós, é uma cidade de Minas muito curiosa, em que os empresários gostam de arte e favorecem muito os desenvolvimentos artísticos. E um painel que é uma das minhas paixões é esse, do Anísio Medeiros. Ele fez para a parede de um orfanato. Então, ele chamou de Revoada. Então, é muito esse espírito daqueles meninos que provavelmente sonham em voar, né? E ele faz uma malha, como vocês podem ver, com os bicos e as caudas das andorinhas, né? Das pombas, desculpa, e depois aqui as grandes voando sobre elas. É um painel dele também, aí mais figurativo e tal, sobre uma feira nordestina, também com um sabor bastante grande. Outros pintores nossos, de Janira, esse painel feito para o interior do túnel de Santa Bárbara, mas que ficou muito, com a poluição do túnel, ficou muito danificado e agora está no Museu de Belas Artes. Um detalhe do painel que ela tem de Santa Cecília, na casa dela de Santa Teresa, e aqui, mais uma vez, em Cataguases, essa Santa Rita, esse painel de Santa Rita. Janira era muito devota de santos e os painéis dela muitas vezes eram em torno das figuras de santos. Um outro nome é Napoleão Potiguara Lazarotto, mas que é conhecido como Poti. Poti é do Paraná, e ele foi um menino que desde eu conheci menino, e Poti era muito talentoso, e foi muito, na época nós tínhamos interventores nos nossos estados. Era a época do Estado Novo e tínhamos interventores. O interventor de lá, Manuel Ribas, protegeu muito Poti. Os pais do Poti eram italianos e tinham comprado um vagão abandonado da Estrada de Ferro, onde fizeram um restaurante que tinha uma polenta deliciosa, com galinha, a moda italiana, era o vagão do armistício. E Poti estava sempre por lá, e foi uma pessoa que cresceu muito, e depois, anos depois, quando houve uma data comemorativa do Paraná, o Elas da Rocha, que era governador, encomendou para a Praça 19 de Dezembro esse painel que ele faz com a história do Paraná. Mais tarde, já agora em 82, os painéis para o aeroporto Afonso Pena, lá de Curitiba. Tivemos o presente da presença de Maria Helena Vieira da Silva entre nós, e Maria Helena nos deixou, não dá para formar uma ideia mostrando o que seja isso. Eu, quando via em livros esse trabalho da Maria Helena, não dava o valor que ele tem. Era o refeitório lá da Universidade Rural, no quilômetro 47, em Seropédica, que ela pintou toda a volta das aberturas de portas e janelas, um tratamento dessa natureza que remonta aos azulejos bem antigos, né? Bem tradicionais. Na parede principal, essa árvore com meninas colhendo frutos, aqui um detalhe da menina colhendo frutos, e depois, de cada lado, vendedores, e sobre os vendedores, então, um azulejozinho posto na diagonal, um jangadeiro, um boiadeiro, coisas bem típicas nossas. O conjunto é alegre, é tão simpático, tão suave, e a mim, essa árvore, que tem louva-a-Deus, tem passarinho, tem fruta, me lembrou um pouco as nossas aves e ramagens, o espírito das aves e ramagens do século XVII, traduzidos de uma maneira tão suave, tão sutil, nesse outro momento.
de Júlio Pomar, aí esse já é uma coisa também mais recente para Brasília, no circo, né, no Circular de Brasília, ele faz toda essa série de figuras de animais do circo. Esse azulejo que existe em Belém do Pará, um revestimento, não sei se não é um revestimento de fachada, era um painel, não sei se era no mercado, onde foi que eu fotografei. Eu ainda preciso rever isso. Mas eu vinha ver nessa fábrica, nesse museu da Vila Labor, que é um desenho de Peter Behrens. Poxa, Peter Behrens é uma figura ilustre, né? Ele foi uma pessoa que fez como está dito aí, desde os catálogos até os prédios da fábrica EG, em 1907. Era um homem bastante notável. Isso mostra a ligação profunda que bons artistas tinham com a indústria. E é um divórcio que a gente sente. Nós continuamos a ter boas produções de ateliê, mas as fábricas dificilmente acompanham. Aqui, por exemplo, alguma coisa das nossas fábricas de produção, é um catálogo, nós temos os cemitérios de azulejo, então já são azulejos fora de linha de produção, e o dono de uma desse me permitiu fotografar. Ele tinha me prometido dar o nome das fábricas respectivas, mas não deu a tempo, e eles conservam a coisa de dar nomes a cada azulejo. Isso conserva. A gente vê em alguns azulejos até reprodução de padrões antigos, outros a conservação de esquemas antigos. E no mais, umas inovações, nem sempre das mais felizes, mas que são feitas. Ainda desse mesmo cemitério de azulejos, esses padrões, ele esteve dizendo que era dessa Ceramos Bahia, e que no catálogo da Itália, esses mesmos padrões estavam, eram padrões importados diretamente. Então, isso só não nos deixa muito incomplexados, porque isso se fez a vida toda. O que a gente encontra de padrão alemão aqui, ali, acolá, ou de padrão inglês, em não sei quantos lugares, isso sempre houve essa diferença quanto à questão de originalidade, de localização. Padrões de outros tipos, né, de tamanho, 15 por 20, 20 por 20, enfim, isso é um pouco da produção que nós tivemos de algumas fábricas. A Clabin já fechou, mas aí Cepas, Crise, Iriane, Matarazzo, Ceramos Bahia, Brilho Cerâmico, e uma coisa que tem um valor maior, que é a parte do Brenan, da IASA. Né? Agora, na produção contemporânea, o catálogo me apresentou isso. Realmente estamos querendo sair para coisas diferentes. Diferente nem sempre significa bom, mas, enfim, aí está o que se pretende. Não só esses padrões isolados, como placas maiores, misturando como se fosse uma colcha de retalho. Então, vem também nas decorações de interior exatamente revestimentos como se fosse uma colcha de retalho. Gosto não se discute. Agora, do Brenan, dentro dos nossos artistas, Brenan em Pernambuco, sem dúvida, é uma das figuras das mais notáveis. Eu, infelizmente, não vou me deter muito, porque já estou avançando no tempo, ainda do Brenan, um painel dele para Rua Nova, no Recife, de outro caráter, mas muito esse caráter histórico, narrativo. Esse painel que conta a chegada de Tomé de Souza na Bahia, de um autor desconhecido, os outros de Renner Augusto, e esses de Abelardo da Hora, com duas características bem diferentes. Esse da libertação dos escravos, uma coisa mais pesada, uma expressão mais pesada, e esse muito leve dessa menina pulando corda, num painel de um edifício. O exemplo, eu me baseei muito no Frederico Moraes, que foi quem estudou melhor a nossa azulejaria contemporânea, até me servir de ilustrações do livro dele, na impossibilidade de recorrer de última hora em mais lugares, mas o que ele mostra lá dessa clínica São Camilo, na Paraíba, lá em João Pessoa, é quase que uma coisa meio kit, assim, porque
A gente sente, por exemplo, em algumas das cerâmicas de Vitalino, né, que é esse nosso ceramista popular, de fazer umas coisas assim, médico operando, dentista arrancando o dente e tal. Isso está um pouco com esse caráter. Já esse painel de São Paulo, do Antônio Maluf, com esse geometrismo, tem um certo interesse de outra natureza, pelo menos. Alguma coisa mais de Miguel dos Santos, também João Pessoa, e usando, inclusive, a cerâmica relevada, né? E uma coisa, o nosso Oscar Niemeyer, que também fez o desenho de azulejo para a capela de José Aparecido de Oliveira, aqui em Miguel Pereira, no estado do Rio. Maria Polo, alguma coisa em Vila Isabel. Eu tive pena de não fotografar, mas na nossa estação de metrô do Cantagalo tem um painel interessante, e é uma alusão à antiga Sesmaria do Cantagalo também, da região. E esse outro de Valdemar Sandim Moral, em Vila Mariana, em São Paulo. E, para fechar, um trabalho de Atos Vulcão, que eu acho que aqui no Brasil, quem, entre os contemporâneos, deu uma contribuição significativa para o azulejo de tapete, foi sem dúvida Atos Vulcão, inclusive com a coisa de jogar o azulejo da maneira que, de qualquer maneira, de modo a criar figuras muito diferentes com os mesmos padrões, com o mesmo padrão de azulejos. Então aqui tem essa residência de Sérgio Parada, em Brasília, a Igreja Nossa Senhora de Fátima e a sede da CNBB em Brasília. Já que falamos do Itamaraty de ontem, a nova feição do Itamaraty brasiliense, com os azulejos de Atos Vulcão em painéis. No Parque Nacional de Guararapes, então esse pavilhão e o azulejo que forra. Depois o Tribunal de Contas da Bahia e o azulejo usado no hospital da rede Sara Kubitschek e esse de São Luís do Maranhão. E, para finalizar, nós aqui, quando as coisas terminam mal, sem a solução, a gente diz que acabou em pizza. Mas quando a coisa termina bem, a gente diz que deu samba. Então, o Atos Vulcão deu samba aqui no nosso sambódromo. Me desculpe o tempo que eu tomei.